Beleza, turmas? Aula 3 da região sudeste, esse sétimo ano aí tá bem mesmo, tá estudando com força, né? Estamos indo bem até agora, vamos continuar, beleza? Aula 3 agora falando sobre clima, fechando as características naturais da região sudeste, beleza? Gente, começo com o mapa do clima aqui, hein? Vocês sabem que eu adoro mapas, né? E mapas podem aparecer nas minhas provas, né? Afinal de contas, estamos usando geografia, né? Então é importante sabermos os mapas. Tá aqui, são quantos climas, gente? Olha na legenda para mim. Eu tenho 4, né? Eu tenho o tropical atlântico ou litorâneo, você escolhe, ou úmido também, você escolhe. O tropical de altitude e o subtropical. Vamos lá, gente, ó. Esse aqui é o litorâneo. Esse verdinho aqui, ó, é o subtropical, tranquilo, uma área pequena, né? Uma área pequena. Esse rosinho aqui, ó, roxinho, não sei, as meninas me ajudam aí depois. O tropical de altitude, e esse mais rosinha, mais clarinho aqui é o tropical, tranquilo? Gente, só rapidinho, predominam climas tropicais, né, turma? Climas mais quentes, né? E também aqui não vai ter, como tem no sertão nordestino, uma área mais seca. Pelo contrário, os 4 climas são mais úmidos. Esse tropical aqui é, digamos assim, um semi-úmido, não é tão úmido assim. Ele tem, digamos, uma estação chuvosa mais característica no verão e o inverno é bem mais seco. Mas é um clima tropical com uma quantidade de chuvas interessante ao longo do ano, beleza? Os outros são quentes e úmidos, tá? O subtropical, ele já tem um clima mais bem definido, né? Estações do ano mais bem definidas. Então o inverno do subtropical é uma temperatura mais baixa, né? E o verão mais quente mesmo. O tropical, que é o nosso aqui, o tropical litorâneo, esse é quente e úmido basicamente o ano inteiro, né? E o tropical de altitude também é quente, mas no inverno, pelo fator altitude, a temperatura pode cair um pouquinho, né? Pode chegar a uma temperatura mais baixa, mas por influência do relevo, tranquilo? Então botei aqui, ó, climas quentes e úmidos em sua maioria. A estação chuvosa acaba sendo o verão, né? Tem a ver com a elevação de temperatura e a maior evaporação das águas, né? E aí temos um problema, de novo um problema, né? Mas um problema que não é causado especificamente por um fator natural, é de novo um fator humano, que é a questão dos alagamentos, que é comum em toda a região sudeste. Na verdade, é comum em outras cidades do Brasil também, mas a região sudeste é a que mais vai sofrer desse problema, né? Eu tenho construções, eu tenho concreto, eu tenho asfalto que vão cobrir quase a totalidade do solo urbano. Gente, o asfalto, o concreto não é permeável, vai chover e vai empoçar, vai criar alagamentos. Eu chamo de impermeabilização do solo urbano. Aí você fala, professor, vai ter que ter um bueiro, né? Alguma coisa para drenar essa água. Sim, é isso aí. Agora, a princípio, o solo urbano é impermeável, porque ele é asfalto, concreto e construções. Você precisa de infraestrutura. É diferente de uma floresta, é diferente de uma área natural, de um gramado, né? Onde a água penetra no solo. O solo é permeável, então ele vai absorvendo a água. Aqui não, gente. O solo urbano é impermeabilizado. E onde estão as maiores cidades do Brasil? Na região sudeste. Portanto, ela vai sofrer mais com o problema de alagamentos. Obviamente tem a ver com as chuvas no verão, essa época do ano é a época mais fácil de acontecer isso, mas a gente está falando aqui de um problema causado pelo ser humano. Problemas de infraestrutura, de sistema de drenagem inadequado, ou seja, o que é drenagem das águas pluviais? Águas pluviais são águas da chuva. E o que é drenagem? É escoar essa água, retirar essa água. A gente está falando de bueiros, os bueiros, vamos lá, às vezes não é nem, às vezes tem um bueiro, mas ele está entupido, ele precisa de manutenção, ele tem que ser limpo, né? E esse entupimento é acúmulo de sujeira, e aí tem a ver de novo com a população. A população brasileira, o brasileiro é engraçado, o brasileiro ele reclama do governo que a rua dele alaga, mas ele vai lá e joga o lixo na rua e o lixo que ele jogou entope o bueiro que tem lá. Então é complicado, não é só culpa do governo, é culpa da população às vezes. Obviamente faltam bueiros e às vezes os bueiros são pequenos demais. E eu tenho que ter também uma tubulação embaixo da rua que comporte, né, um fluxo grande de água. Quer dizer, isso é infraestrutura, mas tem a ver também com sujeira, beleza?
O resultado é esse, gente. Frequentes alagamentos, especialmente na época do ano em que as chuvas são mais fortes, que é no verão, né? Então cenas como essa, ou como as outras que você vai ver agora, não são tão raras assim. Muito pelo contrário, a gente vê nos jornais com alguma frequência, especialmente em dezembro, em janeiro, em fevereiro, que é a época do verão, onde as chuvas são mais fortes. Como você vê essa rua aqui. Aliás, eu moro em Vila Velha, e Vila Velha, cara, não pode chover um pouquinho mais forte, começa a alagar já, né? A situação não é fácil. Tem a ver com infraestrutura, tem tudo a ver com infraestrutura. Aqui, ó, carros aqui quebrados, aqui tudo alagado a rua, essa aqui é uma área de shopping atrás, ó, uma corrente de água passando, quer dizer, choveu forte, rapidamente, mas se tivesse uma rede de drenagem de melhor infraestrutura, conseguiria pelo menos amenizar o problema, tá bom? Então essa é uma situação que a gente tem que aprender. Gente, fechamos a questão das características naturais, beleza? Então falamos de relevo, hidrografia, vegetação e clima, tranquilo? Vamos agora para a ocupação da região sudeste, tranquilo? A ocupação na região sudeste inicialmente foi no litoral, como em todo o Brasil. Os portugueses chegaram pelo litoral e foram ocupando as áreas litorâneas. A Serra do Mar, que é aquele relevo que a gente já falou lá no comecinho das primeiras videoaulas, a gente falou na primeira videoaula, ela fica mais pertinho aqui do litoral, né, a Serra do Mar. E ela acaba que ela dificultou um pouquinho o acesso a áreas de interior do Sudeste. Então a presença da Serra do Mar atrapalhou um pouquinho a ocupação do interior, tranquilo? Mas obviamente não foi um obstáculo tão grande assim, né? Ele foi vencido mais tarde, né? Vamos colocar assim. O povoamento mais efetivo, mais intenso da região Sudeste, começa ali, vamos lá, no século XIX, início do século XIX e no final do século XIX e no século XX, que é a chegada dos imigrantes estrangeiros, né? E mesmo de brasileiros de outras regiões. Aí eu estou falando de europeus, principalmente, né? Imigrantes estrangeiros europeus e de brasileiros de outras regiões, né? Chegando para ocupar essas áreas. O Brasil estava atraindo imigrantes, né? Nessa época mais ou menos. Bom, para entender a ocupação, a gente vai ter que discutir os ciclos econômicos, que é uma matéria que já teve no começo do ano, né? Só que agora eu vou falar deles, relembrando eles, né? E falando especificamente para o Sudeste aqui, que é o ciclo da mineração, o ciclo da cafeicultura e o ciclo da industrialização. O da mineração aí foi século XVIII, o da cafeicultura século XIX indo para o século XX e o da industrialização século XX. Esses ciclos ajudam a gente a entender por que o Sudeste hoje é a região mais desenvolvida e de maior ocupação do Brasil. Tranquilo? Vamos começar com o ciclo da mineração. Ele ocorreu fortemente no século XVIII, foi a principal atividade econômica da colônia brasileira no século XVIII e ele aconteceu em que região, pessoal? Na região Sudeste, especificamente Minas Gerais, né? Então a região Sudeste foi o berço o centro do ciclo da mineração, tranquilo? A gente chama de jazidas de ouro superficial ou aluvião. Então esse termo aqui, aluvião, se refere a uma mineração de superfície, né? Sem ter que, digamos, perfurar o solo, né? Especialmente em áreas de margem de rio, beleza? Né? Então você tinha nessas áreas maior concentração desse minério, beleza? É uma mineração de superfície ou aluvião, tranquilo? Foi a atividade mais econômica e, gente, nessa época o Brasil ainda era colônia, né? E Portugal, ele mudou a capital do Brasil, foi a primeira mudança na capital, né? Inicialmente a capital foi que cidade, pessoal? Cidade de Salvador, e aí foi trocado, foi mudado para Rio de Janeiro, né? Essa mudança na capital meio que já dava um sinal, né? Que a região Sudeste ia se tornar a região que ia liderar o desenvolvimento brasileiro. Tranquilo? Tanto que Portugal mudou para Rio de Janeiro, a capital. Saiu do Nordeste e foi para o Rio de Janeiro. Gente, tudo isso junto fez a ocupação do Sudeste crescer, né? O fato do Sudeste abrigar a capital, o fato do Sudeste ter o ciclo da mineração estimulou a chegada de mais pessoas, tranquilo? E mesmo da ocupação no interior da região.
Aqui eu coloquei uma foto da extração de ouro, uma quantidade de ouro aqui muito grande, obviamente, um acúmulo aqui, mas uma foto para você saber o que eu estou falando. E chegamos no ciclo do café, né? Aí eu estou falando do final do século XIX e início do século XX. A gente estudou o ciclo do café, a gente sabe o que é isso aqui, mas eu vou só dar uma reforçada para vocês. A gente passou a plantar o café e exportar o café. A maior parte do café é ser exportado. A gente está falando aqui do Brasil sendo o maior produtor mundial de café e o maior exportador mundial de café. Aliás, coisa que ainda acontece. O Brasil ainda continua sendo o maior produtor e exportador de café. Tranquilo? Obviamente atraiu pessoas para a região sudeste, tranquilo? A região sudeste atraiu mais pessoas, a ocupação foi aumentando. Inicialmente, pessoal, foi usada a mão de obra escrava, mas aí a mão de obra escrava já estava sendo proibida no Brasil. A gente entrou, digamos assim, 1900, que é esse século XX, já sem mão de obra escrava, né? Então, essa mão de obra escrava foi usada muito pouco. Foi muito no começo, né? Na verdade, quem foi para trabalhar nas lavouras de café foi o imigrante europeu, né? Basicamente isso. E também de outras regiões, né? Então, a escravidão no Sudeste, ela aconteceu, claro que ela aconteceu, como aconteceu em outras regiões do Brasil, mas ela não foi tão grande como foi em que região? Nordeste. A escravidão no Nordeste ela foi mais intensa, aqui foi um pouco menos. Tá certo? Um pouco menos. E aí eu coloquei esse último tópico aqui, ó, porque é muito importante. Nós já sabemos, né? A rede de transportes evoluiu, cresceu, se expandiu com a atividade da cafeicultura. Especialmente quais? Ferrovias e portos. Rodovias mais para o século XX, tá bom, turma? Rodovias mais para o século XX. Mas também, de certa forma, teve um iniciozinho ali com o ciclo do café. Porque o ciclo do café não ficou no século XIX, ele foi para o século XX, né? Tranquilo? Aqui uma lavoura de café, comum aí em toda a região sudeste. Aqui no Espírito Santo, a produção muito grande, né? O café para o nosso estado foi realmente importante. A gente se destacou na produção nacional. A gente é o segundo maior produtor nacional de café. A gente tem um café exclusivo nosso, que é o Conilon. É uma espécie que só é produzida aqui no Espírito Santo. Então, quer dizer, a gente se destaca no cenário do Sudeste e do Brasil com relação ao plantio do café. Nosso clima é muito adequado, é úmido, né? É tropical. Agora, o mais legal é o plantio nas áreas de encosta, especialmente na região oeste do Espírito Santo, ele se deu muito bem, né? Ele cresceu muito e a produção é altíssima, beleza? Aproveitando aí uma estabilidade do clima maior. Tranquilo, turma? Vamos deixar o ciclo da industrialização para a aula que vem, para a aula número 4, tranquilo? Então eu vou parar aqui no ciclo do café e aí, próxima aula, a gente continua com o ciclo da industrialização, beleza? Ó, gente, continua no ritmo, vamos estudar, tá tudo beleza, estamos andando bem, valeu? Abraços, até mais, até a próxima aula, tchau, tchau.